essas três situações envolvem praticamente três tipos de metabolismos diferentes. Então, para você ser o melhor fisicamente da sua equipe, você tem que saber quais são esses três tipos de metabolismo. Como ser o melhor fisicamente da sua equipe, tá bom? Então, eu vou te dar uma série de dicas aqui e essas dicas só vão fazer mais sentido se você colocar todas elas em prática, tá bom? Se você colocar uma ou outra, pode ser que você tenha resultado, mas você só vai ter resultado de verdade se você acompanhar todas elas. Então fica até o final para que você entenda completamente como você vai virar a melhor preparação física da sua equipe. Você vai ser um exemplo, você vai ser a referência ali e vai puxar todos os treinos, a intensidade dos treinos é você que vai puxar. O que acontece? Muita gente confunde ser o melhor preparação física com treinar mais, mas não necessariamente treinar mais vai te deixar melhor fisicamente. Por quê? O jogo ele tem uma demanda, então você tem que entender que a demanda é jogar 90 minutos e ali dentro desses 90 minutos percorrer de 10 a 13 quilômetros e dentro desses 10 a 13 quilômetros 70% disso é em baixa intensidade. Então a gente tem que focar no quê? Nos 30% que são feitos em intensidades moderadas a alta, bom? Que é o que? Você está fazendo ali mais ou menos 2 a 3 quilômetros na zona 3, o que é a zona 3, Renato? Quando você vai ali de 14 a 20 por hora. Então você fazer deslocamentos, produzir treinamentos em que você atinja essas velocidades e faça uma distância percorrida nessas intensidades, você vai trabalhar de acordo com a demanda do jogo. A outra zona, a zona 4, o que é? É você correr de 20 a 25 por hora. É uma intensidade bem mais alta, é uma intensidade que causa um estresse metabólico muito grande que você precisa treinar, mas você não precisa treinar muito, porque um jogador de alto nível Champions League, nessa intensidade ele vai produzir ali mais ou menos 500 metros, 1 quilômetro no máximo. Se o cara for muito diferente, o jogo for muito intenso, pode chegar ali a uns 1.400, mas cara, na média vai ficar sempre ali em torno dos 800 metros, estourando 1 quilômetro, tá bom? Então toma cuidado, essa é a zona 4. E a zona 5, que é a zona de velocidade sprint, que é o que? Acima de 25 por hora. Então hoje em dia os recordes estão sendo muito batidos. Então você viu aqui o Bruno Henrique da Libertadores correu 38, o Soteldo aqui correu 36, aí tem aquele lateral do Peru que eu esqueci o nome agora, mas ele é muito rápido, ele está sempre fazendo 36 por hora, 37 por hora. Então são a Vinícola, lembrei do nome dele, lateral peruano, a Vinícola. Inclusive no dia que eu estou gravando ele vai jogar contra o Brasil, tomara que não corra nada ou que corra errado. E é assim, e por mais que, Renato, eu tenho que ficar dando os sprints de 33, tem que dar sprint de 34, você precisa correr na sua velocidade máxima, mas para ser considerado sprint, acima de 25 por hora já é uma intensidade adequada. E aí você precisa fazer o quê? Conciliar isso com o seu programa de treinamento. Você vai ficar fazendo tudo isso no mesmo dia? Não, por quê? Essas três situações envolvem praticamente três tipos de metabolismos diferentes. Então, para você ser o melhor fisicamente da sua equipe, você tem que saber quais são esses três tipos de metabolismo. São o quê? Os sprints, a gente usa velocidade máxima, a gente está usando muita força ali para produzir essa velocidade. O que acontece? A gente está treinando usando a via metabólica da fosfocreatina. Como assim, Renato? Creatina, suplemento, isso? Por isso que a creatina dá muito resultado, por isso que ela é muito usada, porque ela é diretamente correlacionada aos níveis de força que a gente consegue colocar. Então quem toma creatina consegue ali produzir mais força, então pegar cargas mais altas e também consegue produzir mais repetições naquela intensidade. Então uma pessoa que não toma creatina, ela vai lá e com 50 quilos no supino, ela vai lá e falha com 11. Se ela tomando a creatina regularmente, ela pode ser que chegue na falha com 14, com 15. Uma pessoa que toma creatina consegue saltar um pouco mais alto, então tem ganhos de potência, tem ganhos de impulsão, e isso acaba melhorando, tá bom? Então a via da fosfocreatina, ela trabalha com muita força, muita velocidade, só que por pouco tempo, tá bom? Então ali mais ou menos 15 segundos, estourando 18 segundos, é onde predomina esse tipo de metabolismo e a gente usa bastante nos sprints, nos saltos, nas mudanças de direção. O outro, a Z4, como eu falei para vocês, ela produz muito estresse metabólico, ela usa um metabolismo que chama anaeróbio lático. O que é um anaeróbio lático, Renato? É um metabolismo que ele não precisa de oxigênio, só que ele produz ácido lático. O que é o ácido lático? É como se fosse um lixinho metabólico que a gente produz energia e aí esse lixinho sobra. Aí esse lixinho fica ali na musculatura, na corrente sanguínea, só que esse lixinho depois a gente consegue reciclar e transformar ele em energia novamente. Só que
não consegue tão rápido assim, porque precisa chegar o oxigênio até a musculatura para que a gente consiga reciclar esse lactato, esse lixinho aí que eu falei para vocês. Então o que acontece? Para treinar essa via, a gente acaba ali focando e ela não dura muito tempo, ela fica ali mais ou menos ali depois dos 18 segundos, ela vai ficar até os 50 segundos, 1 minuto estourando, mas mais ou menos na faixa dos 45, 50, e ela vai predominar ali. Então você vai usar a via anaeróbia lática, que é energia produzida através da glicose, dos carboidratos que você come, por isso que é muito importante mandar ver na batata, no macarrão, no arroz, para que você consiga ter carboidratos suficientes para produzir essa energia anaeróbia lática, e aí você consegue conciliar isso. E como que a gente faz esse tipo de trabalho? Pois com séries de 45, 50 segundos, 1 minuto no máximo. Quando é em jogo reduzido, nós preparadores físicos fazemos no clube, se é um jogo reduzido que o atleta está toda hora ali ativando, sei lá, 1 para 1, 2 para 2, a gente acaba deixando ali só os 45 segundos mesmo. Mas agora, quando é um jogo reduzido 4 contra 4, 5 contra 5, a gente acaba deixando um pouquinho mais de tempo, porque não é a todo momento que esse cara está se envolvendo com a atividade, não está correndo, às vezes ele diminui a intensidade, e aí a gente acaba deixando 2 a 3 minutos para melhorar. Então colocar isso na rotina também vai ajudar demais você. E a outra história são os 3 km, é um volume um pouquinho mais alto, que a gente até consegue, por exemplo, fazendo coletivo, fazendo treinos de 8 para 8, fazendo treinos de até mesmo 9 para 9, fazendo aquele campinho alemão, muito famoso, que muita gente faz. Então esse tipo de treino que tem maiores distâncias e que as séries são grandes, né? 10, 15 minutos cada série, tem aquela questão de competição entre as equipes ali que está fazendo. Então tudo isso vai fazer você percorrer uma distância alta, acima de 14 por hora, que vai estar contando com a demanda do metabolismo da zona 3, tá bom? Que é uma via um pouco mais aeróbica, porque a gente consegue recuperar muito mais. Embora a gente faça sprints, embora a gente ainda corra com alta intensidade, a gente passa muito tempo trotando leve ou caminhando. E aí esse tempo de recuperação trotando leve ou caminhando, a gente acaba utilizando predominantemente o metabolismo aeróbico, tá bom? Então, para você ser o cara mais bem preparado fisicamente no seu time, você tem que treinar essas 3 coisas e conseguir programar durante a semana, tá bom? Então você tem que ter um dia ali para treinar os seus sprints, tem que ter um dia ali para treinar seu L2, que é o trabalho de anaeróbio lático, tem que ter um dia ali para trabalhar o metabolismo mais aeróbico, o metabolismo com maior volume, maior distância percorrida. E agora, Renato, você falou muito da parte de resistência, da parte de campo. E na academia, na academia você vai ter que também conciliar. Então, por exemplo, ao invés de ficar fazendo os 3 de 10 ali, fazendo a musculação tradicional, você tem que fazer força de verdade, produzir potência de verdade. Então fazer séries um pouco mais curtas, de 4, 6 repetições com velocidade, ou 4, 6 repetições com bastante carga, para você ganhar realmente bastante força. Você vai ter que começar a programar isso nos seus treinos, tanto de superiores quanto de inferiores. Deixar de lado um pouquinho a hipertrofia. Para superiores ainda dá para usar um pouquinho de hipertrofia, mas para inferiores a gente acaba até deixando muito de lado de verdade e focando muito mais na questão da força e da potência. E assim você vai conseguir ser o jogador mais bem preparado fisicamente da sua equipe. Tem que adotar esses tipos de treinamento para vocês. É isso que eu faço aqui na Joga PR, é isso que eu faço com os meus atletas, e todos eles são sempre destaques, são sempre aqueles que puxam a intensidade. E uma outra situação que é extremamente importante: os seus preventivos têm que estar em dia. A liberação facial, que são aqueles trabalhos de rolinho, a mobilidade, a estabilidade, a propriocepção. Porque quando você começa a treinar certo, com a intensidade adequada, você começa a ter muita otimização. O que é isso? Você consegue trabalhar muito próximo do que o jogo exige e você vai ficando cada vez melhor nisso. Só que o jogo exige muito de você. E aí o risco de lesão, quanto mais bem preparado a gente fica, maior o risco de lesão também. E a gente tem que tomar cuidado, por isso que esses trabalhos preventivos e regenerativos são tão importantes para a gente conciliar na nossa rotina. Então é uma outra estratégia que eu uso bastante com os meus alunos aqui, para que a gente consiga manter um nível muito bom, com uma taxa de lesão, um risco de lesão muito baixo. E aqui na Joga BR a gente tem um índice de lesão muito pequeno de verdade, por conta da gente se preparar e cuidar. Mesmo que o atleta esteja fazendo por nós só um trabalho extra, ele já está em clube, então o clube já dá bastante carga, então a gente faz só os complementos ali e a gente consegue produzir isso para que acabe afetando e tirando menos lesões. Então capricha bastante nesses pontos aqui, aplica eles com qualidade, que você vai conseguir ser o jogador mais bem preparado da sua equipe, vai ser o cara, um dos que saltam mais alto, um dos que
tem maior resistência, um dos que ganham mais duelos e divididas e também um dos mais fortes da equipe. Show? É nóis! Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para os seus parceiros entender como funciona e se quiser mais temas, comenta aí. É nóis, tamo junto, valeu, abraço!